tecnológica, inovadora, potente. Uma história que nasceu há uma década e tornou-se gigante. Tá chegando a hora de uma das maiores e mais importantes feiras do agronegócio do país. É a Farm Show Mato Grosso, que em 2024 vai potencializar a produção com mais tecnologia. Serão 4 dias para você conhecer as últimas inovações em sementes, insumos, produtos biológicos, defensivos agrícolas, maquinários e veículos. Acompanhar uma programação especial de palestras técnicas e muito mais. Então, já agenda aí, de 12 a 15 de março, no Parque de Exposições de Primavera do Leste. Farm Show Mato Grosso. Realização: Sindicato Rural de Primavera do Leste. A força do produtor. Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Uma corrida contra o relógio. É assim que o vice-presidente da ProSoja Mato Grosso define o atual momento vivido por grande parte dos agricultores do estado, que devem enfrentar dificuldades para pagar dívidas de custeio e investimento após a frustração com a safra de soja. Além da quebra da produção, que deve girar entre 15% e 20%, a retração acentuada dos preços do grão torna o cenário ainda mais delicado. Com a aproximação da data de vencimento das primeiras parcelas dos empréstimos, o campo ainda aguarda uma resposta efetiva do governo federal ao pedido de ajuda feito no fim de janeiro, ressaltando que a demora pode comprometer não apenas a saúde financeira do setor, mas também a das cidades, provocando um efeito cascata na economia mato-grossense. Neto de pecuarista, o Luiz Bier herdou do avô a vocação para o agro, mesmo crescendo longe da área rural. Filho de um médico e uma comerciante, o paranaense começou a aproximar-se do campo a partir da paixão por cavalos, compartilhada com o pai. Ao receber o diploma de agrônomo, mudou-se para Mato Grosso para trabalhar com pecuária nas fazendas da família. Anos mais tarde, iniciou o cultivo de soja. A primeira safra foi recheada de desafios, mas o encantou. Ali, ele entendeu por que dizem que, além de otimista, todo agricultor tem que ser resiliente. Luiz Pedro Bier, meu amigo, de muitas e muitas histórias aí, né? Muitas entrevistas. Que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite, cara, e tá aqui pra gente bater esse papo, para que as pessoas também conheçam um pouco da tua história, né? E da tua maneira de enxergar o agro, os desafios e as possibilidades, né? Que esse setor tão bonito, que impacta tanto na nossa economia, realmente podem ainda ajudar aqui no estado. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você tá? E aí, Patrone, tudo certo? Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu estava lembrando agora há pouco na ProSoja que a gente se conheceu na seca e na seca estamos de novo, né, cara? Cara, e foi, agora há pouco a gente conversava ali, gravando uma entrevista para o Canal Rural, e eu me lembrava justamente daquela época, né? Foi lá em Gaúcha do Norte, né? E no momento que a gente foi visitar toda a lavoura, eu lembro que eu estava na época pela TV Centro-América, estávamos fazendo uma reportagem para o Globo Rural, né? Mostrando ali a região, e aproveitamos para passar na tua fazenda, e eu lembro que eu vi espiga de milho que parecia que era milho conserva, né, cara? De tão problemática foi aquela safra, né? Sim, aquela safra, para mim aquela safra foi pior que essa, se tratando de produtividade. Foi 2000, a safra 15/16. Eu consegui fazer a proeza de colher 2 sacos de milho por hectare. O plantado pelo colhido, né? Foram 700 hectares com 1.400 sacas de produção. Meu Deus do céu, o que é colher isso daí? Compensa passar a máquina? Na verdade, a gente passou a máquina até onde compensou, né? Então, a média foi 2 sacos, porque se plantou se plantou 700 hectares e colheu 1.400 sacos. Mas a gente colheu pouco mais de 200 hectares aquele ano, o resto nem passou a máquina. Vamos pensar o seguinte, né? Naquele ano houve essa dificuldade, a gente se conheceu na seca, estamos na seca de novo, e depois vieram anos bons. Vamos pensar que daqui para frente vai ser assim, a partir desse nosso encontro aqui, que o tempo se comporte muito melhor daqui para frente e os números sejam outros, né? Agora, Bier, vamos começar aqui por tradição no podcast, ouvindo um pouco da tua história, da tua origem, né? Geralmente eu costumo perguntar qual que é a ligação com o agro, mas a tua ligação tá na veia, tá no sangue aí já, né? Isso. Na verdade, eu fui criado longe do agro, né?
O meu avô era pecuarista em Juara, e eu sou paranaense, nasci e criei no Paraná. E Você é de onde lá no eu Paraná? sou de Toledo. Toledo. E a minha ligação com o agro veio principalmente de uma paixão do meu pai, né? Meu pai é apaixonado em cavalo. Então, desde que eu era criança, eu comecei a andar de cavalo e a montar cavalo e trabalhava com quartos de milha, né? Brincava com quartos de milha no Paraná e aí foi desenvolvendo mais essa paixão pela pecuária, pela agricultura, né? Uhum. Mas então você tinha no sangue essa descendência de produtor rural por conta do seu avô, mas seu pai apaixonado por cavalo, e aí você nutriu essa paixão também e se aproximou do setor, mas a atividade do teu pai e dos teus pais não era essa. Não, não. Minha mãe sempre foi comerciante e meu pai é médico, né? De formação e de fato, né? Ele exerce a medicina e eu fui criado na cidade. Eu sou de Toledo, no Paraná, nasci, fiquei até os 15 anos lá. Depois me mudei para Curitiba estudar e fiz um intercâmbio nos Estados Unidos. Depois voltei para Curitiba, aí sim comecei a fazer agronomia. Depois vim para o Mato Grosso, em 2011 eu vim para o Mato Grosso, para a cidade de Juara, onde fui trabalhar na fazenda do meu pai como pecuária. Vamos só voltar nessa sua faculdade. O que te levou a escolher por agronomia? A dúvida me levou a escolher por agronomia, né? Lá em casa, eu nunca fui muito incentivado a fazer medicina, apesar do meu pai ser médico. Na verdade, eu, moleque perdido, igual tantos, né? Como eu gostava de cavalo, como eu gostava de fazenda, eu decidi fazer agronomia. Mas eu não tinha nenhuma visão, nenhum sonho na época que eu entrei na faculdade. Isso tudo foi sendo construído após os anos de estudo, né? Que a possibilidade de vir para o Mato Grosso começou a ser levada em conta e comecei a imaginar como seria morar no Mato Grosso. O Bier, da época da faculdade, jamais imaginaria que num futuro próximo viraria vice-presidente da principal associação que representa os produtores de soja e milho em Mato Grosso. Não. Nem só o da faculdade, tá? Há 2 anos atrás, o Bier também não imaginava que isso pudesse acontecer. Legal, vamos falar mais adiante sobre isso, Bier. Realmente, a nossa trajetória, né? A vida vai nos mostrando oportunidades, desafios, caminhos, escolhas, e quando a gente olha para trás, fala, caramba, né? Não tinha ideia de que chegaria até aqui, né? Que passaria por isso, e realmente é muito legal quando a gente faz essa análise assim, né, tempos depois. Bom, você optou por agronomia, começou a nutrir esse interesse de vir para Mato Grosso, e aí veio para Mato Grosso em 2011, que você mencionou, para uma propriedade que era uma propriedade da família. Exato. Eu saí da faculdade em dezembro de 2010 e em janeiro de 2011 estava indo de Malicuia para Juara, né, onde eu morei um pouco mais de 1 ano e meio. Comecei a trabalhar com pecuária, que ainda hoje é uma das minhas paixões. Adoro agricultura, mas a pecuária também tem lugar no coração. Uhum. Lá faz o que a pecuária de vocês lá? Em Juara é cria, né? Em Gaúcha a gente trabalha com recria e engorda. Essa propriedade de vocês continua ainda com pecuária em Juara? Vocês permanecem tendo ela? Sim, temos ela sim, e ela é uma pecuária de cria já faz muito tempo. Maravilha. E aí, a ida para Gaúcha do Norte se dá em quais circunstâncias? Como começa a tua história lá? Em Gaúcha, eu vim algumas vezes para Gaúcha. A visita, né? A área de terra que era do meu avô já existia, só que ela não era produtiva. O meu pai sempre foi um cara de propor desafios, né? Um belo dia ele me propôs: o que você acha da gente abrir a fazenda da Gaúcha e já era uma fazenda que tinha tido a vegetação suprimida, né? Mas ele me desafiou a começar a plantar soja. Eu era agrônomo de formação, sou agrônomo de formação, mas a experiência era zero, né? Então a gente decidiu assumir esse desafio de começar a plantar soja lá. E foi assim que começou a minha história com a agricultura. Como é que foi esse primeiro ano, esse primeiro desafio na prática? Olha, foi difícil. Foi difícil. A gente não tem noção do trabalho que é até fazer ele, né? Então, eu me lembro de dias e noites de máquina rodando 7 dias por semana, 24 horas por dia, e uma loucura. Sem infraestrutura, sem dinheiro, sem máquina, sem nada. Então foi um desafio que
muitas vezes a gente acha que não vai conseguir, né? Foi muito difícil no começo. Agora, desafios assim, Bia, eles podem gerar duas situações, né? Dois cenários. Ou você se afasta da atividade ou você se aproxima ainda mais, você pega ainda mais amor, né? Na verdade eu lembro da minha primeira colheita de soja, né? Comecei a colher e eu pensei comigo, falei, eu nunca mais paro de fazer isso na minha vida. Então, no meu caso, me aproximou. Foi muito difícil, mas a sensação, o prazer de ver o trabalho realizado foi imenso e foi paixão desde o começo. A gente costuma, em eventos que a gente faz, né, de colheita, por exemplo, pelo canal Oral lá, falar que é um momento de celebração, que é um momento apesar de qualquer dificuldade, é um momento muito simbólico, muito emblemático, né? E você me relata isso também, né? Realmente é um momento especial. O plantio, evidentemente, é onde você larga toda aquela esperança no solo, e a colheita porque é a materialização, né, de um esforço aí por meses aí, sem considerar o tempo antes, né? O tempo de preparação de solo, de compra de adubos e aquilo tudo. A colheita é onde se resume todo o resultado do seu esforço, do seu trabalho, né? Diferente de outras atividades que você tem resultados ao longo do tempo, na agricultura todo o teu resultado vem num momento só, que é na colheita. Uhum. Você lembra quanto que você colheu de média nesse primeiro ano desafiador aí? Lembro. Foi 48 sacos por hectare, não foi dos piores. Pagou conta? Não pagou conta. Mas era uma tentativa, era o início, né? Era o início, mas foi bom. É o preço da experiência, né? A gente aprendeu muito no começo e eu acho que foram anos de muito aprendizado. Você falou logo ali no início, né, que nós nos conhecemos numa época de seca numa lavoura de milho. Você sempre fez segunda safra de milho desde esse primeiro início ou começou depois lá? Não, eu comecei depois de 3 anos de soja, comecei a fazer milho. Aquela 2016, se eu não me engano, foi a minha segunda roça de milho. E aí, num momento como esse, para quem está nos ouvindo ali, que eventualmente não seja do campo, não conheça do campo, você colher 2 sacas de média, 2 sacas e pouquinho de média, como foi aquele ano, o que motiva a continuar investindo? É necessidade? É necessidade. Em primeiro momento, sim, é necessidade, mas a pessoa, quando se torna produtor rural, ele começa a ficar resiliente. São famosas indústrias céu aberto. Todo mundo sabe que não depende só da gente, né? E o produtor rural é resiliente, a gente aprende a ser resiliente. Ou seja, tem que olhar sempre adiante, né? A gente conversava inclusive há pouco sobre isso, né, nos bastidores aqui, que esse ano é um ano muito difícil, né? E todo mundo está encontrando maneiras de olhar adiante e saber que uma safra ruim ela tem que ser curada com uma safra melhor lá adiante, né? Ou seja, é continuar realmente fazendo essa roda girar. Exato. O que a gente não pode fazer é deixar a máquina parar. Isso, agora falando mais como a ProSoja Mato Grosso, o produtor rural, o estado do Mato Grosso não pode deixar a roda parar. E não vai. O produtor rural, como eu te disse, é resiliente, né? Viemos de uma safra muito ruim, mas nós vamos superar essas dificuldades, nós vamos conseguir passar por cima desse desafio, né? Os mais antigos já passaram por várias dessas e a gente vai superar isso com certeza. Certamente. Aí vamos só para trazer esse gancho, né? Você falou do desafio desse ano, vamos trazer em números aqui, começando pela realidade de vocês ali em Gaúcha do Norte. Como é que foi a safra para vocês? Eu sei que vocês estão ainda com a colheita rodando ali nas fazendas, nas áreas de vocês, e aí a gente fala do estado. Como é que para o Beer foi essa safra, tem sido essa safra? Olha, existem números de todo que é tipo dentro do mesmo município. Esse ano as chuvas foram muito desiguais, né? Então teve gente que pegou menos chuva, gente que pegou mais chuva. No meu caso é uma quebra de 20%. Agora, falando de estado do Mato Grosso, eu também acredito que seja de 20%, de acordo com os números da ProSoja, né? E de acordo com os últimos números do IMEA também. Ou seja, o produtor, para quem está nos ouvindo aqui, esperava, vamos supor, colher aí 60 sacas, colheu 12 sacas a menos do que se esperava, para a gente trazer um número assim. E foi mais ou menos por aí para muita gente, né? Ou até pior, né? Exato. Na verdade, quando a gente fala em média não é um bom parâmetro, porque dentro da média de 48 sacas que o Estado deve colher, ou 50 sacas que o Estado
deve colher, você tem produtores que continuam colhendo 70 sacos. Produtores que receberam chuva. Você tem produtores que estão colhendo 30. Então, a média para o mercado quantificar a produção é um bom número. Mas não exprime a realidade de cada um. Ela não mostra a realidade de todos os produtores, né? Então, você tem produtor que vai ter imensas dificuldades, porque colheu muito mal com um preço muito ruim, e você vai ter produtores que não vão ter excelentes resultados porque o preço não ajuda, mas que colheram boas safras, né? Existem esses casos também. Pois é, e aí você trouxe um outro elemento, né, para quem está nos ouvindo aqui, que é a questão do preço, né? Ou seja, uma quebra de 20% na média de produtividade, né? Ou seja, o produtor colheu menos, né? E você destacou aqui alguns exemplos, e o preço caiu, né, além do que vocês imaginavam. Ou seja, o preço hoje é muito mais baixo do que vocês supunham. Exato, o preço não cobre custos, Patrone. Essa é a grande realidade. Eu afirmo com segurança que mais de 80% dos produtores do estado do Mato Grosso vão ter prejuízos. Isso é muito ruim para o produtor, é óbvio, mas isso reflete muito nas comunidades e no próprio estado. O estado vai deixar de arrecadar, o mercado vai vender menos, a borracharia vai vender menos, o posto de combustível vai vender menos. Então, a gente vai ter problemas financeiros em todo o estado do Mato Grosso, isso sem sombra de dúvida. Um estado que depende da economia, a economia dependente do agronegócio como o nosso, certamente vai gerar um impacto para todo mundo, um impacto coletivo. Inclusive, o próprio governo do estado estima uma quebra de receita aí do governo em torno de 500 a 600 milhões de reais aproximadamente por conta desse cenário, né? Uma produção menor com um preço de venda, evidentemente, muito mais baixo do que se esperava. É positivo. A gente também vai ver menos investimentos do governo do estado por conta da quebra, isso é fato. Desafiadora. Esta é a palavra que melhor define a atual safra, marcada pelos efeitos das condições climáticas adversas no campo. Você, produtor, sabe que para superar grandes desafios é fundamental contar com uma empresa que ofereça sementes de alta qualidade, além de soluções inteligentes e completas que vão transformar os seus resultados na próxima safra. No novo portfólio da Agrosol Sementes, você encontra variedades selecionadas, mais vigor, mais germinação, tecnologia e qualidade. Você pode agendar uma visita presencial ou fazer um tour virtual no site, onde você pode explorar cada detalhe das instalações, conhecer mais sobre os processos e entender por que a Agrosol Sementes é a escolha ideal para elevar sua produtividade na próxima safra. Aproveite e fale agora mesmo com o time especializado para saber mais sobre os destaques do portfólio, condições de campo e outras vantagens exclusivas que a Agrosol preparou para você. Afinal, transformar os seus resultados faz parte das nossas raízes. agrosolsementes.com.br. E aí, Bira, a gente conversava há pouco aqui, eu acho que é importante você também trazer essa análise. A gente tem uma imagem de Mato Grosso, muita gente tem uma imagem de Mato Grosso, não nós que estamos aqui, mas de que a gente tem só grandes áreas, né? Grandes produtores rurais, e a realidade a gente sabe que é bem diferente dessa. A gente tem, claro, alguns expoentes que plantam muitas áreas imensas, mas a gente tem uma média, se comparado a outros estados. Claro, são áreas grandes, mas para a realidade de Mato Grosso, um produtor que planta 1.000, 1.500 hectares é um pequeno produtor. Consequentemente, esses produtores terão mais dificuldade, né, diante desse cenário? Não tenho dúvidas. Quanto menor, mais dificuldade o produtor terá. E sim, a média do Mato Grosso, se for comparar com médias dos estados do Sul, do Sudeste, a média diária do produtor mato-grossense é mais alta. Mas não deixa de ser uma agricultura feita pela família, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. E isso... Não tenho dúvida que a imagem que se tem do Mato Grosso daqueles mega produtores que plantam áreas absurdas é uma imagem errada. Você mencionou também que esses produtores, normalmente com áreas menores, estão em municípios também com menor infraestrutura, municípios talvez mais novos, municípios aí que estão em início de desenvolvimento. Traz essa análise aqui pra gente também. Como vai ficar a situação na tua avaliação desses municípios? Olha, municípios menores, e o Mato Grosso ele é bem característico isso, né? Você tem
municípios mais afastados da capital, mais ao norte, mais ao extremo oeste, mais extremo leste, que são municípios menores, que não têm acesso ao asfáltico, que não têm bons hospitais, que não têm boa qualidade de vida, e esses municípios têm preço mais baixo por dificuldades de logística, né? Os produtores também não são tão bem estabelecidos quanto municípios como Sorriso, como Sinop, ou municípios como Primavera. Então, a gente vai ter mais dificuldade, a gente vai ver mais dificuldade em municípios mais pobres. Perfeito, é um cenário bastante complicado. E aí a gente traz aí uma outra consequência disso, que é pauta, né, de vocês, que é justamente a dificuldade dos produtores diante desse cenário de honrar os compromissos, ou seja, pagar aquelas dívidas, aqueles financiamentos, né, dos investimentos que foram feitos, do custeio que foi feito. Como que está essa situação? Patroni, a situação ela é crítica, ela é uma situação que necessita de medidas emergenciais. A ProSoja já cobrou o Ministério da Agricultura, já enviou uma carta para a Secretaria de Política Agrícola. A gente não obteve resposta. A gente vê com extrema preocupação porque, apesar do ministro falar que existe dinheiro, que vai ter dinheiro, a gente está numa data crítica. As contas começam a vencer dia 30 de março. E depois que o produtor ficou negativado, ele não consegue mais créditos. Tudo vira uma bola de neve. Então, tão importante quanto a quantidade do dinheiro que vai vir é quando esse dinheiro vai vir. A gente precisa que o Ministério da Agricultura tome as medidas que são de dever dele tomar, e a gente necessita que isso venha rápido, que é uma medida urgente para suportar o produtor rural, e não só o produtor rural, mas todo o ecossistema que está em torno do produtor rural. O produtor rural mato-grossense, ele sustenta hoje a maioria das cidades do interior do Mato Grosso. É uma corrida contra o relógio? Com certeza, não tenho dúvida. Agora me diz o seguinte, Bier, para que fique claro para quem está ouvindo, vocês encaminharam uma carta, né, um ofício ao Ministério da Agricultura. O que vocês estão pedindo principalmente? Quais são os principais pontos? Nós precisamos de crédito e precisamos que o limite de crédito do produtor seja ampliado. É basicamente isso. Pedimos dinheiro em moeda nacional, em reais, também em moeda estrangeira, em dólar. Basicamente é crédito. Para aquela pessoa que não é ligada ao campo, eu acho que é sempre importante a gente explicar o que é pedir crédito, né? Você não está pedindo dinheiro de graça para o governo federal, né? Vamos explicar isso daí para que fique muito claro, as pessoas não acham que vocês estão querendo perdão de dívidas e estão querendo dinheiro aí para resolver a situação. Não, na verdade, assim, quando a gente pede crédito, a gente pede um volume de dinheiro emprestado. É dinheiro que o produtor vai pagar. Nós não queremos nada de graça. O produtor vai pagar o que ele pega emprestado. O que a gente precisa é que seja disponibilizado mais volume, um volume maior de dinheiro para pegar emprestado. E outra, essa medida previne recuperações judiciais, ela previne calote. Então, a medida de que o governo forneça crédito pelo contrário. O problema é se não fornecer. Aí sim que as contas não serão pagas. Aí sim que é possível que haja calotes. De uma maneira simples aqui, seria então vocês terem disponível um recurso maior em tempo hábil, né, e que eu entendi tem que ser antes do dia 30 de março, esse dinheiro na mão do produtor, para que ele possa utilizar para pagar as dívidas que já estão contraídas, evitar ser negativado para poder, entre outras coisas, começar o próximo plantio, pensar na próxima safra. Exatamente, é dinheiro para continuar a deixar a roda girando, é para não parar a atividade. Se a atividade parar por um momento, a força que a gente tem que fazer para voltar essa roda a girar é muito grande. Agora, uma pausa rápida no bate-papo para falar do nosso novo parceiro, que escolheu o podcast do Patrone para dar um recado especial para quem vive o agronegócio. Afinal, quem é do agro precisa conhecer o Ginkgo Cidade Jardim.
Com lotes a partir de 1.500 metros quadrados, o condomínio de alto padrão tem equipamentos exclusivos, centro equestre, capela ecumênica, mais de 18 quilômetros de circuito de caminhada e ciclovia e, olha, gente, mais de 10 lagos e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. É isso mesmo, são mais de 10 lagos espalhados por todo o empreendimento e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. Ginkgo Cidade Jardim. Viva a maior das experiências no maior ginkgo da história. Acesse ginkgourbanismo.com.br e saiba mais. Ginkgo. Diante dessa corrida contra o tempo, e você disse aqui que a ProSoja ainda não recebeu oficialmente uma resposta do Ministério, apesar da promessa do próprio Ministério, do Governo Federal, de que vai haver uma ajuda, não se sabe ainda como e não se sabe ainda de que maneira efetivamente isso vai acontecer. Se chegar no dia 30 e não tiver esse socorro, começa a negativar o produtor, começa a não conseguir pagar dívida, né, aqueles casos mais críticos, como fica a situação? A situação vira de caos dentro do setor que mais exporta dentro do país. Você tem uma situação pior no Mato Grosso do que em outros estados do Brasil. O Mato Grosso, a terra do ministro, precisa de dinheiro para continuar produzindo. E como você destacou anteriormente, né, não só o campo, né, depende dessa ajuda e depende dessa solução, né, como também toda a sociedade, toda a economia do estado, né? Ou seja, uma atividade tão importante, tão forte na nossa economia quanto o agro, né, responsável pela grande parte da nossa receita, se quebrar, se encontrar problemas, essas dificuldades elas vão produzir um efeito cascata aí para todo mundo. Exato. O Brasil vive do agro, né? O Mato Grosso, especialmente, vive do agro e isso não é arrogância, não é soberba. Falar isso, a vocação do nosso país é uma vocação agrícola. Isso é um grande orgulho. A gente faz isso com muita sabedoria, a gente é muito eficiente, a gente é bom nisso. A intenção aqui não é falar somos os melhores. A intenção é falar nós conseguimos gerar receita para o país. Nos ajudem nesse momento que a gente precisa. Perfeito. Ô Bier, além dessa questão mais emergencial, né, que outros temas você coloca como prioritários nessa gestão agora da ProSoja? Olha, a pauta ambiental é o que a gente pretende trabalhar nessa gestão. Patrone, o Brasil é muito sustentável, o Brasil é ambientalmente correto. O que falta para o produtor mato-grossense em especial, que é quem eu represento? Falta mostrar o que faz de trabalho ambiental. Como eu acho que dá para julgar se alguém é bom ou não? É comparando, né? Será que o produtor americano é mais correto ambientalmente do que o brasileiro? Será que ele preserva mais? Será que o produtor americano ele descarta as embalagens dele? Eu vou adiantar, não descarta, ele queima, sabe? A gente preserva até 80% da nossa área, a gente faz plantio direto, a gente é eficiente na produção, a gente é exemplo. Não existe nenhum outro país do mundo que produza com tanta sustentabilidade igual ao Brasil. E a gente está sendo massacrado por talvez se expressar mal, ou talvez por comunicar pouco. E eu acho que isso é uma prioridade, essa comunicação ambiental é prioridade dessa gestão. Eu acho que você tem uma grande razão nisso e acho que um dos grandes pontos, conversando com várias pessoas e eu ouvi opiniões muito próximas a isso, é que enquanto a gente precisa responder às críticas, a gente está perdendo tempo, a gente precisa antecipar essas críticas, né? Ou seja, é mostrar realmente o que já é feito, de que maneira isso já é feito, por que nós somos exemplos, né? E antes que a gente tenha que responder uma crítica, toda vez que você está respondendo, você está só apagando fogo, né, entre aspas, e você não consegue realmente mostrar todo o tamanho do trabalho de preservação ambiental que é feito por aqui. Exato. E também, Patrônio, a gente sabe que não é só preocupação ambiental, não é só por isso que nos criticam. Existem intenções comerciais por trás de tudo isso, e você pode ver agora na Europa. Pô, é admirável os produtores europeus se unirem para reivindicar direitos que eles julgam ter, né? Mas eles estavam se reunindo contra pautas ambientais. E outra, a Europa concedeu
fez concessões para eles serem menos rigorosos ambientalmente porque eles protestaram. E aqui no Brasil, na verdade, lá eles estão fazendo concessões e aqui eles estão fazendo exigências. É dois pesos e duas medidas, né? Exatamente. E aí vem a guerra comercial, como você deixou na entrelinha aí, né? Ou seja, o protecionismo, e vem justamente uma pressão ainda maior para que, né, a nossa imagem seja deturpada, seja arranhada e, consequentemente, nosso produto não chegue lá, né? No fim das contas, essa é a briga. Exatamente. E para piorar ainda, a gente tem a moratória da soja, né? Que é um acordo comercial que as empresas não compram de produtores que desmataram, mesmo que legalmente, após 2008, né? Que a gente enxerga isso como uma injustiça absurda, né? Primeiro, que está tolhindo um direito do produtor brasileiro, que tem direito de suprimir vegetação até 20% da sua propriedade. Isso no bioma Amazônia, só para... No bioma Amazônia, perfeito. E está desrespeitando a soberania do país, né? Parece que tudo que foi discutido e foi votado para constituir o Código Florestal está sendo jogado no lixo, e as multinacionais, as empresas estrangeiras, elas julgam que elas têm o poder de decidir o que podem e o que bem querem dentro do país. Pior de tudo isso, a moratória da soja, ela acaba sendo cruel com os pobres, com os pequenos, né? Ela não mexe com o grandão, ela basicamente aumenta o abismo entre o pequeno e o grande produtor. Ela, de novo, quem sofre com o moratório da soja são municípios mais novos, são municípios que estão dentro do coração da Amazônia. Eu te pergunto, Patrônio, o que um município pode fazer se ele não conseguir desmatar nada, se ele não consegue comercializar nada dentro do município, dentro da Amazônia? Já é longe, já é pobre, e a terra que tem, que é a grande riqueza que o município tem, não pode utilizar. Os municípios vão viver do quê? É uma situação bastante complicada, né? Essa é uma pauta extremamente polêmica, né? E que vocês levantam essa bandeira para que essa discussão ganhe cada vez mais corpo, não só a ProSoja aqui em Mato Grosso, mas a ProSoja Brasil também, né? É uma discussão nacional. E aqui vocês têm, né, o apoio, inclusive, do próprio governador, que no ano passado, em declarações, né, disse que empresas instaladas em Mato Grosso, né, que praticassem essa moratória da soja, que o governo não concordava e poderia, inclusive, pensar em retirar alguns benefícios, né, entre aspas, fiscais aí, que isso nas palavras do governador. De que maneira vocês acreditam que essa discussão possa ganhar corpo, Bier? Patrone, as falas do governador Mauro Mendes foram muito felizes, sabe? Falas que trazem justiça ao produtor rural, e não só ao produtor rural, mas ao estado do Mato Grosso. O estado deixa de arrecadar, deixa de ter dinheiro para fazer asfalto por boicote de empresas multinacionais. O que a ProSoja espera é que a gente está, na verdade, esperando o próximo passo do governo, né? Ele falou que ia fazer reunião com a Biov, que é a associação que está junto na moratória da soja, né? E que poderia tirar esses incentivos fiscais das empresas que estão compactuando com esse pacto, né? Então a entidade está esperando o próximo posicionamento do governador. Mas é uma pauta que, evidentemente, está muito claro aqui, vocês não vão deixar morrer. É uma pauta que está no radar e que vocês vão continuar com ela na mesa. É uma pauta que faz parte do dia a dia da instituição. A temporada de feiras está começando e de 9 a 12 de abril, o compromisso é no Chapadão Mato Grossense. Estamos falando da 15ª edição da Pareci Superagro, em Campo Novo do Parecis, uma das feiras mais tradicionais do estado e que já virou sinônimo de tecnologia de ponta e excelentes negócios para toda a cadeia do agro. São 4 dias intensos de muito conhecimento, demonstrações, palestras, leilão de gado e novidades que você terá a oportunidade de ver de perto, cara a cara com grandes empresas, produtos e soluções de todo tipo, que contribuem diretamente na evolução do campo e de toda a região. É a Pareci Superagro em Campo Novo do Parecis, de 9 a 12 de abril, no Parque Odenir Hortolã. Já coloque na agenda e prepare seu networking. Pareci Superagro, uma realização do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis. Aproveitando esse gancho moratória para a gente passar para o tema seguinte, Bier,
Eu entendo que esse combate ao posicionamento da moratória da soja no bioma Amazônia também, né, reflita aquela discussão que ainda existe de implantar algo semelhante no Cerrado, né? É uma preocupação de vocês também? Tudo parece que vai caminhar para o Cerrado também. A gente está no nosso radar e esse é o grande problema, Patrone. Onde é que vai parar? Quem não garante que hoje é 2008 a data de corte da moratória? Quem não garante que daqui 2 anos vai ser 2002? Entendeu? Então, a gente não pode deixar empresas estrangeiras tolir direitos dos produtores e empresas estrangeiras privarem pessoas do interior, dos municípios pobres, de lugares com pouco acesso a transporte, hospital, escola, de trabalhar. Isso é inaceitável. Perfeito. Lembrando sempre, temos um Código Florestal amplamente discutido, né, que traz todas as regras ambientais, e você deixou claro aqui, vocês não estão discutindo o Código Florestal, defendem o Código Florestal, defendem os direitos dos produtores, acima de tudo, conforme permite o Código Florestal. E queria deixar bem claro, a gente não só defende o direito dos produtores, como a gente sabe que o dever do Estado é punir produtores que desmatam ilegalmente. Que, na verdade, quem desmata legalmente normalmente não é produtor, mas a gente não compactua com ilegalidades, a gente quer sim a sustentabilidade, a gente só quer respeito aos códigos florestais e respeito ao produtor mato-grossense. Perfeito. Bier, a gente vai caminhando aqui logo para entrar na nossa reta final, mas você, num determinado momento, eu perguntei, né, se o Bier da época da faculdade imaginava que chegaria a vice-presidente da ProSoja Mato Grosso, né, a principal entidade que representa os produtores de soja aqui no estado, mas é que é a maior de todo o país, né, reconhecida evidentemente internacionalmente também. E você disse que o Bier de 2 anos atrás não imaginava isso, né? Foram as palavras que você pontuou aqui. Como começa essa tua ligação de campo com as entidades de classe aqui no estado? Patrone, eu em 2015, se eu não me engano, salvo engano, eu fui convidado para participar da ProSoja. Tudo foi ocorrendo meio que naturalmente, né? Alguns anos depois houve convite para participar da diretoria. O ano passado o Lucas me deu a honra de poder virar vice-presidente, né? É uma decisão difícil de tomar, é um desafio novo e é novo para mim participar de uma instituição desse tamanho, de uma instituição tão forte e que representa tantos produtores, com certeza os melhores produtores, os produtores mais eficientes do mundo. É uma grande responsabilidade, é um grande peso, né? E as coisas ocorreram muito naturalmente, mas não vou negar não, sempre dá um fiozinho na barriga. Quando tá com frio na barriga é bom, né? Sinal que é desafio novo, né? A novidade, né? E gera muita expectativa e muita vontade de realmente contribuir e colaborar. Eu queria que você falasse um pouquinho, você como uma pessoa nova e que está, né, com esse novo desafio, a gente sabe que muito se fala sobre a necessidade do próprio setor agropecuário em formar novas lideranças, novos porta-vozes, né? Você e o Lucas são exemplos disso, assim como o Cadore, que foi presidente até o ano passado. Qual a tua visão sobre isso, né? O setor precisa realmente de novas caras, de pessoas, né, que agarrem, abracem a causa, vão para frente para poder defender, para poder brigar quando necessário, para representar o setor? Está faltando ainda? Estamos num bom caminho. A gente vê dentro da instituição, né, os delegados, se eu não me engano, foram mais de 30% de renovação. Muita gente jovem. Os programas da ProSoja que fomentam a liderança, que criam novas lideranças, como a Academia de Liderança da instituição, tem vagas lotadas, ela lota em um dia e falta vaga para muita gente, né? Então acho que estamos num bom caminho, né? O setor agrícola no país, ele é conhecido e reconhecido desde sempre por ter lideranças, só que elas precisam ser renovadas, né? E eu acho que a gente tá no caminho correto. Eu vejo com otimismo. E aí você, claro, usou o exemplo da ProSoja, mas é importante, né, deixar claro que o recado para a formação de novos líderes é para todas as esferas, né, e todas as entidades que representam o setor produtivo. Os sindicatos rurais têm um peso enorme, né, nos municípios, né, e sempre é preciso ter realmente
pessoas, né, engajadas em representar o setor. E a gente sabe que, acima de tudo, é uma doação de tempo também, né? De tempo, de suor, de pensamento, né? Então é realmente uma entrega participar disso. É uma entrega, mas a gente não recebe pagamento nenhum em dinheiro, né? Mas em compensação, Patrone, o que a gente recebe de conhecimento, de networking, né? De conhecer pessoas, é muito gratificante e vale mais do que dinheiro. Você tá feliz? Tá empolgado? Dá pra ver esse brilho no teu olho aí? Tô muito feliz. Apesar dos desafios, né? Eu acho que era impossível começar com um desafio maior do que essa safra. Realmente a crise é complicada, é uma grande crise, é uma das maiores do setor nos últimos... Quer dizer, na última década, com certeza, né? Então a gente começou com um desafio imenso. Mas desde o momento que a gente se propôs a entrar nesse desafio, a gente já sabia que ia ser assim, né? Quando eu falo a gente, eu falo por mim e falo pelo Lucas também, pelo Lucas Costa Weber, nosso presidente, que a gente sabe do tamanho que é a ProSoja, a gente sabe do tamanho da instituição, a gente sabe do poder e da responsabilidade que ela tem, então a gente já estava preparado para um desafio grande desse. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Maravilha. Você usou em um determinado momento também a palavra resiliência, né? Resiliente, né? O agricultor aprende a ser resiliente, né? Ou seja, consegue superar, vencer, sobreviver aos desafios, né? Às grandes dificuldades. Como que você imagina, qual é o teu objetivo, a tua meta para daqui a 3 anos, né? Como vocês vão estar no encerramento desse primeiro ciclo de gestão agora? O que você pensa ou o que você espera, de que maneira esteja a nossa agricultura aqui? Olha, eu não tenho dúvidas que a agricultura brasileira vai dar a volta por cima, não tem dúvida alguma. A gente tem, como eu disse antes, a gente tem os melhores agricultores do mundo. A gente não tem o melhor solo, a gente tem um bom clima, mas a gente tem péssima logística. O que a gente tem de melhor mesmo é o agricultor. Daqui 3 anos, eu espero que a nossa imagem esteja melhor. Eu espero que a agricultura esteja rentável e eu espero que um pouco dos problemas com classificação, problemas com logística já estejam mais resolvidos, né? Espero que o olhar da sociedade urbana para o setor agrícola também tenha mudado. Ou seja, é sempre olhar com perspectiva positiva, otimista, né? Muito bacana. Bira, a gente chega na reta final aqui e sempre quem participa do podcast, eu deixo aqui um momento final para que você me traga ali aquela pergunta que você gostaria de ter respondido um dia e que ainda não te fizeram essa pergunta. Esse é o momento para que você fala, eu gostaria muito de ter falado sobre isso, mas ninguém até hoje perguntou. Se não tiver pergunta, pode deixar uma mensagem, tá? Fica sossegado. Te falar, se eu tivesse 2 dias, eu ia ter dificuldade. Posso só agradecer? Pode. Então, Patrone, gostaria de agradecer a oportunidade de estar no teu podcast. Ouço em casa, gosto muito. E me convide sempre que puder. Maravilha, cara. Eu te agradeço mais uma vez pela participação, pelo tempo aqui, né, disponibilizado na agenda. Eu sei que tá corrida a tua agenda, né? A gente conversou durante um tempo aqui, o telefone não parava de tocar. Então, realmente, trabalho não falta, né? E demanda também não tem faltado como tem que ser. Né? Parabéns pelo novo desafio. Tenho certeza que nos próximos 3 anos aí, daqui a 3 anos, daqui a 5, daqui a 10 anos, a gente vai estar sempre lembrando desse ano como um ano que foi uma página virada, né, e que tornou o setor ainda mais forte. Sucesso nessa empreitada aí. Muito obrigado. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.